seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista. E hoje eu tenho a honra de receber um coariense. Ele tem apenas 29 anos, é fisioterapeuta e diretor da Policlínica Codajás. Ele é Rainer Figueiredo. Seja muito bem-vindo, diretor. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui no programa de vocês e uma honra falar sobre a Policlínica Codajás, falar sobre a minha trajetória. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar falando sobre os 37 anos da Policlínica Codajás. Mas antes disso, a gente precisa esclarecer para o nosso internauta, para a população em geral, que a Policlínica é o mesmo PAN da Codajás, não é? Isso é muito interessante. O PAN da Codajás é muito conhecido para toda a população amazonense. E aí a gente entende que tem uma memória afetiva, o PAN da Codajás. Desde 2001, nós já utilizamos a nomenclatura Policlínica Codajás. E aí, que é o famoso PAN da Codajás. Nós estamos há 37 anos como Policlínica e antes ele já era o INAMPS. Olha, então a história afetiva para o povo amazonense é muito grande. É ali naquele mesmo local, ali na Cachoeirinha, lá no cantinho, né? Naquela rua lá. Isso. Continuamos lá esse tempo todo. Nós ficamos ao lado do Pronto-Socorro da Criança, Zona Sul, e a gente continua lá servindo a população. Agora me conta, como é que está a programação para celebrar, comemorar esses 37 anos? Isso, o aniversário é do dia 26, foi no dia 26 de junho. Né? E aí, esses 37 anos, nós decidimos fazer algo bem revolucionário para a população. Nós estamos entregando um pacote de obras. Dentre eles, nós temos o nosso auditório totalmente revitalizado, o nosso jardim sensorial para reabilitação de pacientes sensório-motor, pacientes autistas. Nós temos o nosso parque de imagens com todo o aparelho de ultrassonografia e raio-x totalmente novos. A farmácia de componentes especializados, ou seja, quando esse paciente ele sai da consulta, ele já é dispensado a medicação de componente especializado nele. E o nosso banheiro para pacientes ostomizados, que é aquele paciente que usa a bolsa de estomia. É o primeiro banheiro adaptado para pacientes ostomizados da rede pública do estado. Então não se tem isso, e nós fizemos isso primeiramente para dar dignidade ao atendimento da população. Que esse paciente, você entende que ele usa a bolsa de colostomia e para ele desprezar essa solução que tem nele, ou ele se abaixa para ficar na altura do vaso, ou ele dispensava na pia. Então não tinha um atendimento humanizado para esse paciente. E lá na Policlínica Codajás nós fazemos a dispensação das bolsas de estomias. Nós somos a única unidade no estado que faz a dispensação de bolsa de estomia para toda a população do estado inteiro. Então nós temos mais de 3.000 pacientes cadastrados que recebem a bolsa mensalmente lá na nossa unidade. E para uma unidade que faz essa dispensação, que recebe esses pacientes especiais, nós precisaríamos dar uma dignidade melhor para ele. Então desde quando nós chegamos na direção, nós queríamos dar essa dignidade para as pessoas. Então, como é que é esse banheiro? Ele é um pouco, o vaso ele é elevado até a altura, ele é maior, onde esse paciente pode desprezar na altura dele. Tem a descarga, tem a ducha que ele pode lavar, a bolsa. Então, isso é um pouco de dignidade para a população. Agora, você imagina, a pessoa que passa pelo ônibus, que anda muito tempo com aquela bolsa, que dorme, acorda com aquilo, e ele vai até uma consulta ou algum lugar e ele não pode nem usar um banheiro decentemente, né? Então, eu sempre falo, a gente está lá para servir a população e servir a população da melhor forma possível, seja quem for. Então, por isso que nós hoje, no aniversário da Policlínica Codajás, nós estamos entregando isso para essa população, seja ela para dar essa reabilitação no jardim sensorial para pacientes diferenciados, seja ele autista, seja qual for o paciente neurológico para áreas sensíveis, sensibilidade diferente, ou seja ele ostomizado, ou seja ele qualquer que seja. Lá na Policlínica Codajás também nós temos o Centro Especializado em Reabilitação. No Amazonas, nós somos credenciados via
Ministério da Saúde a ser o centro especializado em reabilitação. Nós reabilitamos lá pacientes. Nós somos o módulo 3, física, auditiva e visual. Então nós dispensamos órtese e prótese para esse paciente e passamos por toda uma série de reabilitação desse paciente conosco, com toda a equipe multidisciplinar, seja ela médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, enfermeira. Então nós fazemos a reabilitação desse paciente como um todo. Agora, diretor, você falou em memórias afetivas, né? Me lembro, assim, muito nitidamente que para conseguir uma vaga no PAN, né, à época, né, na policlínica, era uma dificuldade. As pessoas tinham que dormir na fila, era muito complicado. E então essa é a memória que eu tenho da policlínica. Isso. Como é que é hoje? Muitas pessoas era isso aí. Para mim também, eu que sou do interior, a minha família vinha do interior para ficar na fila. Como é que é hoje? Mais de 90% dos nossos serviços eles estão via sistema de regulação. O que é isso? Via CISREG. Então, para você que queira ser atendido pela Policlínica Codajás para qualquer uma das especialidades, você primeiro tem que passar por um clínico geral. Esse clínico geral ele vai gerar o encaminhamento médico e dentro desse encaminhamento médico nós podemos inserir via sistema. E essa inserção desse paciente via sistema pode ser em qualquer unidade de saúde, qualquer unidade básica de saúde, qualquer casinha, qualquer policlínica. Ele pode ser inserido também via sistema pacientes do interior do estado. Então primeiro vai na UBS, na casinha, pega o encaminhamento, entra no CISREG, faz lá a sua inscrição e aí sim. Isso, porque nós entendemos que uma policlínica são várias especialidades médicas, então nós somos já de média complexidade. Então esse paciente na atenção, ele tem que passar primeiro pela atenção básica, para ele passar pela atenção especializada. Então, primeiro ele tem que passar por esse clínico, ter esse encaminhamento e aí ser inserido via sistema de regulação. Quantos atendimentos em média por mês são realizados na policlínica? Nós temos por dia mais de 1.000 atendimentos e chega aos 30.000 atendimentos por mês. E aí é de todas as especialidades médicas e não médicas que nós temos lá. Seja ela só de especialidades médicas, nós temos mais de 30. E aí temos também no médico como fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, assistente social. Então tem várias outras especialidades que nós atendemos lá também. Em relação aos pacientes do interior do estado, como é que é? Há um atendimento diferenciado? Tem uma programação diferente? Como é que é feito esse atendimento? Isso. O governo do estado recentemente ele colocou a Policlínica Gilberto Mestrinho, que é aquela que fica lá no centro, para atendimento. Ali na Getúlio Vargas, né? Isso, atendimento específico para pacientes do interior. Então, geralmente, eles são encaminhados para a Policlínica Gilberto Mestrinho e as especialidades que não tem na Gilberto Mestrinho, eles são encaminhados para nós lá da Policlínica Codajás. Agora, diretor, tem um assunto que é bem, né, aqui tema da nossa revista, que é a questão da comunidade LGBTQIA+. Há um ambulatório, especificamente lá na Policlínica, que atende todo o estado. Fala um pouquinho desse ambulatório pra gente, por favor. Isso, nós temos o primeiro ambulatório transexualizador da região norte, nós somos referência, e esse ambulatório, se é possível, através de muita luta, principalmente das pessoas que estão atuando lá hoje em dia, que aí eu coloco a doutora Dária, que ela é maravilhosa, e a doutora Jennifer, que foram as prepulsoras desse projeto lá dentro da nossa unidade. Elas que iniciaram, que fizeram as reuniões para se ter essa política pública para a comunidade LGBTQIA+. E aí a gente entende que existe um ambulatório e existe já o hospital para fazer esse processo de transexualização. Hoje, nós estamos ainda nesse processo de habilitação do serviço. Hoje nós só temos o ambulatório aqui no estado, que é lá da Policlínica Codajás, e nós estamos em fase de habilitação. O que é isso? É a gente ter já recursos próprios via Ministério da Saúde para que esse serviço seja realmente habilitado. Mas esse ambulatório funciona lá na Policlínica Codajás e ele é nesse processo transexualizador. Então, o paciente ele chega
para ser atendido, ele passa pelo assistente social e com o assistente social ele passa a ter a mudança no nome para o prontuário que seja o nome social que ele utiliza. Isso é muito importante, porque eu faço um prontuário e eu não uso o nome que está no meu RG, e sim aquele nome que eu me identifico para se fazer. E aí a gente abre o processo, ele passa pela assistente social, vai para a enfermeira, faz a consulta com a psicóloga, e da psicóloga a gente vai para as outras especialidades médicas, seja gineco, seja endócrino, seja uro, seja prócto, seja qualquer outra especialidade que vai passar pelo processo de transexualizador dele dentro da própria unidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos só fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas, oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. E nós voltamos com o Cenário Entrevista, hoje recebendo o diretor da Policlínica Codajás. Nós estávamos falando sobre o ambulatório LGBTQIA+. Quantos pacientes existem hoje? Hoje o ambulatório transexualizador, nós iniciamos desde 2017 e hoje ele atende mais de 300 pacientes que são fixos da Policlínica. E ele faz esse acompanhamento para esses pacientes. É muito interessante isso, que aí a gente fala, é um processo transexualizador, onde ele precisa passar constantemente pelo psicólogo, pela médica, e aí eles fazem esse acompanhamento desse paciente. Então, hoje nós atendemos mais de 300 pacientes que são fixos da Policlínica e fazem esse processo junto conosco. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, porque para as pessoas não se automedicarem em casa, não irem na farmácia, comprar os hormônio e se aplicar de qualquer jeito. E isso acontece muito? Muito, muito. E a gente precisa ter esse acompanhamento. Você precisa ter o acompanhamento médico, que o médico ele vai saber quais são os seus níveis hormonais, o que você tem que fazer, como é que tem que ser feito. E isso é um uso indiscriminado da hormonioterapia que se é feita e que precisa ser acabada. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento, e principalmente também lá com a fono, para pacientes com a voz. Então, eles fazem esse acompanhamento para ter a voz menos grave ou mais grave, como é que eles queiram que seja, né? Então, é muito interessante que é todo um processo. E esse paciente ele é acompanhado pela equipe. E tem pacientes lá que chegaram com 16 anos. Então, é muito importante isso. Aí você me pergunta, com que idade eu devo procurar o programa que tem lá na Policlínica Codajás? E isso é um tabu muito grande, né? E aí, tabu por quê? Porque depende da família, depende da aceitação, depende de como esse paciente vai querer buscar ajuda, se ele se sente acolhido, não somente no ambulatório, mas se ele se sente acolhido em casa. Mas tem paciente que vai com a família, acompanhado pela família, que acompanha todo o processo. Isso, principalmente esse nosso paciente que ele chegou lá com 16 anos, ele chegou com a família e aí foi feito todo o acompanhamento. Vale lembrar
que não se é feito o uso da hormonioterapia para os pacientes menores de 18 anos. Então, se é chegado lá, é feito esse aconselhamento, esse acompanhamento com a fono, com a psicóloga, com os endócrinos. Diretor, e o público LGBTQIA+, que tiver interesse em procurar atendimento, como é que faz? O atendimento, ele é a porta aberta. O que é isso? Eu posso ir qualquer horário de atendimento da policlínica e ele é acolhido. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17 horas. E aí você vai procurar o setor dentro da policlínica e aí você vai ser acolhido. E aí nós estávamos falando de qual idade, né? Esse paciente ele pode seguir fazendo esse acompanhamento. Depende muito desse caso da aceitação da família, de como ele vai fazer, porque isso ainda é um tabu muito grande para as famílias, para as pessoas, para a própria sociedade, que acha que tudo isso é uma frescura das pessoas. Ainda tem muito disso, né? Muito, que as pessoas elas falam que isso não existia, isso é frescura, isso é isso, isso é aquilo. Então existe esse preconceito muito grande e a gente está aqui para falar que isso não é preconceito, isso não é frescura, isso não é besteira. As pessoas elas têm que entender que estão aí, que você, quando você se olha no espelho e não se identifica com aquilo que você vê, isso é totalmente diferente, isso é ruim. As pessoas elas ficam infelizes, elas ficam tristes, entram em depressão, crise de ansiedade. Então é muito interessante quando você se olha no espelho e você se identifica com aquilo, que isso é identidade de gênero. É você olhar e se identificar com aquilo. Então, é muito importante essas pautas que nós trazemos aqui para a população, para dizer que existe sim, que existe um acompanhamento e que você não está sozinha, né? Esses pacientes, eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser acolhidos. E lá na Policlínica, no Ambulatório Trans, nós temos toda uma equipe que abraça a causa, que vai fazer isso com os pacientes, fazer esse acompanhamento, porque é isso que eles precisam. Às vezes a gente já está bem calejado da vida, da sociedade, disso, de aquilo, e precisam ter essa voz, precisam ter vez, precisam ter políticas públicas voltadas realmente para a tratativa LGBTQIA+. Nós precisamos lutar por essa causa, precisamos dizer que sim, você pode, você precisa. E por isso que nós estamos bem engajados isso dentro da própria Secretaria de Saúde, criando políticas públicas realmente voltadas para isso, né? Para que aconteça que o SUS ele é para todos, ele é universal, independente da cor, da raça, do credo, da religião, da nível identidade social, de gênero. O SUS é para todos, é para você que está em casa, que está assistindo essa entrevista, que está passando por alguma coisa, que se olha no espelho e não se identifica. A sua aceitação em primeiro lugar, a aceitação com as pessoas, com a sua família. E isso é muito além do que só palavras. É o sentimento, é como eu me sinto para com os outros, para comigo mesmo. E você só vai, e todo mundo fala, mas os LGBTs querem muitos direitos, querem isso, querem aquilo. Não, a gente só quer respeito. Respeito para que nós consigamos ter os mesmos direitos. E isso a gente fala das mulheres, a gente fala do público LGBTQIA+, dos negros. A gente quer que uma sociedade seja respeito para com todos. E a gente só vai ter isso se a gente conseguir que todo mundo consiga entender que o lugar de cada um é seu. À frente da Policlínica, o que o senhor pretende ainda? O que de projeto, que melhorias ainda tem por vir? Melhorias, ainda seguindo nessa linha, eu falo que eu aceitei esse desafio do nosso governador porque eu sou aquela pessoa que gosta de levar essa humanização para as pessoas. E estar à frente de um cargo como esse é muito mais do que uma parte técnica da gente olhar só papéis, números, gráficos e tudo mais. É a gente olhar a população como um todo. É olhar
que essa população que precisa de um banheiro adaptado, a gente vai fazer um banheiro adaptado, é olhar que esse paciente LGBTQIA+, ele precisa ter um olhar diferenciado, é olhar que as pessoas que vão lá, elas precisam ter um olhar diferenciado. Então nós já implementamos o setor de humanização para os funcionários e vamos implementar o setor de humanização para os pacientes também. Que eu sempre falo, para você dar, você tem que ter. Então, para você ter essa saúde, você tem que dar essa, você tem que ter saúde. Então, esses nossos funcionários, eles estão passando por todo esse acompanhamento, seja ele de reconhecimento, seja ele, eu desço da minha sala, vou lá, falo com todo mundo para que eles entendam que é uma coisa só. Então, o nosso planejamento é, além de aumentar os atendimentos, é ampliar, dar amplitude no atendimento, é fazer com que esses atendimentos eles sejam mais humanizados para toda a população, que é para isso que nós estamos lá. Então, os nossos planejamentos futuros, além de colocar novos atendimentos, é ampliar esses que nós já temos, principalmente do LGBT, dos pacientes ostomizados, da parte da ortopedia, que nós abrimos uma nova ala lá, de ortopedistas que eles atendem o pós-operatório imediato e o pós-operatório tardio dos pacientes com cirurgias ortopédicas. Com essa nova inauguração que houve do Parque de Imagens, há mais de 8 anos não se tinha raio-x lá na unidade. E nós conseguimos agora ampliar isso, então o que já não tinha agora vai ter. Raio-x, ultrassonografia também não tinha, agora vai ter, que nós chegamos o aparelho novo. Ampliaremos também os atendimentos para pacientes para fazer exames de eletroencefalograma. Chegou um aparelho novo para eletroencefalograma. E é um exame muito complicado e difícil de conseguir, né? Isso, então nós chegou o novo e nós vamos ampliar, aumentar o número de atendimentos para esses pacientes, que isso é muito importante. Diminuir essa fila de espera que está hoje gigantesca, mas que nós consigamos escoar ainda mais esses atendimentos, a gente vai ter pessoas a menos na fila. Diretor, nosso tempo está acabando, porém, antes de encerrar aqui com nossos internautas, eu quero lhe perguntar como que se sente um jovem que veio de Coari, que lutou muito, com muita determinação, chegou onde chegou, está dirigindo uma grande instituição aqui no estado. Eu falo que é um desafio muito grande, mas que os desafios foram feitos para serem alcançados e serem vencidos. Diariamente é se esforçar, estudar muito, porque as coisas acontecem, a gente é nos dado uma oportunidade e a gente tem que abraçar com unhas e dentes e se qualificar para aquilo, porque não adianta nada a gente chegar. E aí? Então, se hoje eu estou, vai fazer quase 2 anos, à frente da maior policlínica do estado, é porque eu consegui abraçar a oportunidade, consegui me aperfeiçoar, consegui estudar e consegui dar o meu melhor, que é para isso que a gente está lá. Em nome de toda a nossa equipe, quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite, a nossa colega Islânia Lima, que nos apresentou, e dizer que o espaço está sempre aberto, em nome da nossa diretora-presidente Paula Litaif, para sempre trazer coisas boas que o nosso internauta, a nossa população precisa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, qualquer coisa é só chamar. Muito obrigada. Gente, e você que quer um pouco mais de informação sobre a Policlínica Codajás, eu vou deixar o endereço, o telefone aqui, e-mail, e você entra em contato, tira a sua dúvida, faz a sua pergunta. Muito obrigada e eu te espero no próximo programa. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.